Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Shamplu. O meu nome é MK e o vídeo de hoje eu quero bater um papo aí com vocês sobre mangás e especificamente sobre colecionismo. Como eu já citei algumas vezes aqui no canal, eu coleciono mangás desde que eu era garoto, né? Então tem aí mais de 10 anos de coleção. E durante esses anos eu, como vários colecionadores, já tive coleções que vendi e coleções que eu troquei. É muito raro um colecionador que consegue desde o começo do seu colecionismo manter todas as obras, manter todos os quadrinhos que tem. O mais comum mesmo é você abrir mão de alguns deles, seja por espaço, seja porque você precisava de dinheiro, seja porque você não gostava mais. E em alguns bate-papos com os meus amigos, quando eu cito algumas coleções que eu já vendi, eles ficam indignados, tipo, cara, como que você vendeu essa coleção? E isso me deu a ideia de fazer esse vídeo, né? Eu peguei aí a lista de mangás publicados no Brasil, que eu sempre consulto no blog Biblioteca de Mangás, ele é excelente, eu sempre recomendo ele como uma grande bibliografia sobre o mercado de mangás brasileiro. E vendo essa lista, eu separei aí todas as coleções que eu já vendi e troquei, e eu quero contar aqui pra vocês quais foram elas, o porquê que eu vendi e o quanto eu lucrei com isso, né? Se eu lucrei. Então, galera, sem mais delongas, solta a vinheta. Bom, galera, eu fiz aqui uma listinha, né? Eu peguei aí em ordem alfabética pra contar pra vocês. Ao todo eu já vendi e troquei 25 coleções, sem contar, né, alguns volumes avulsos. A primeira delas é a série Ajin, que tinha sido publicada pela Panini. Eu cheguei a ter 6 volumes dessa obra e naquele momento eu li os 6 volumes de Ajin e a história não me chamou muito a atenção. Eu gostei muito do mundo, dos conceitos, porém os personagens, principalmente o protagonista, pra mim eram intragáveis. O vilão era muito interessante, só que eu realmente não consegui me conectar com a história, tanto é que eu dei essa coleção como um brinde numa outra troca. Uma troca aí que eu vou contar pra vocês já já, mas pra vocês verem que eu acabei dando a coleção de brinde pra um amigo mesmo. Hoje em dia eu não faria isso, eu daria outra chance pra obra, porque ela realmente era um seinen diferentão e talvez no meu momento atual eu gostaria de ler ela novamente, né? Não é uma coleção que tá nos meus planos comprar, mas se eu tivesse hoje eu não teria trocado. A segunda coleção aqui, galera, é a única de um volume, né? A coleção do Akira, publicada pela JBC naquela versão super luxuosa que saiu aí uns anos atrás. E o motivo, né, que eu dei essa coleção, eu dei de aniversário para um amigo meu, foi o fato de que eu nem consegui terminar o primeiro volume. Essa temática do Akira, se é que eu posso chamar de cyberpunk, nunca me chamou muita atenção e principalmente o protagonista estava me irritando muito. Realmente eu não consegui me conectar com a história. Eu tinha um amigo, né, o Cabelo estava fazendo aniversário, ele era muito fã e eu falei, cara, pega aqui pra você, presente de aniversário. Outra coleção também que eu vendi, pessoal, foi a coleção de Beastars. Eu cheguei a ter 11 volumes dessa coleção, que foi publicada pela Panini. Beastars aí é uma série mais slice of life, né? A autora, ela usa animais com formas de humano, né? Pra contar aí algumas coisas sobre a sociedade, a visão dela de mundo, alguns conflitos. Se passa numa escola, realmente era um mangá interessante, assim, eu estava gostando. Porém, foi na época que a Panini teve um reajuste agressivo de preço, não era uma série que eu amava tanto assim, eu decidi dropar porque eu não queria continuar gastando aquele valor com aquela coleção. Eu vendi ela na época ali no Mercado Livre, acho que eu consegui uns R$360, ela era bem valorizada, mas hoje é uma coleção aí que eu me arrependo de vender, né? As coisas melhoraram e se eu tivesse mantido ela, eu ia ter uma coleção que eu gostava bastante na estante. Outra série, galera, é uma chamada Bestiários, também publicada pela Panini. É um mangá aí bem secundário, ele é basicamente uma mistura de histórias curtas do autor. A única coisa legal mesmo era o traço, de resto era um mangá assim bem esquecível. Eu comprei 3 volumes, numa época que eu tava comprando um monte de coisa, e eu realmente me desfiz dela, acho que foi por R$50. Então assim, é uma série que eu vendi e não me arrependo. Outra coleção, galera, eu tive os primeiros 40 volumes de Bleach, o Bleach da versão da Panini mesmo, aquele antiguinho.
Eu peguei ele numa troca que eu dei uma outra coleção de mangás que eu vou contar pra vocês mais pra frente. E eu vendi essa coleção porque estava muito difícil conseguir os outros volumes. Eu não gosto de ter coisa quebrada na estante, eu detesto. E eu decidi abrir mão, né? Alguns também estavam em más condições. Eu vendi aí por R$200 para um segurança do shopping. Eu levei lá pra ele na mochila 40 volumes de Bleach e ele me pagou ali R$200. É uma coleção que obviamente eu queria ter novamente. Estou colecionando ali o Bleach Remix, não sei se dá pra ver na gravação. E não me arrependo de ter vendido porque agora eu estou comprando uma versão melhorada, né? Uma impressão bem melhor do que a original. Agora uma das primeiras que eu me arrependo real, eu já tive 22 volumes da coleção de Aono Exorcist, ou Blue Exorcist. Era um mangá que eu amava muito, eu gosto muito desse mangá desde sempre. Eu conheci pelo anime, né, que tem um final filler, mas eu fui pro mangá e eu fiquei apaixonado. E o motivo que eu vendi assim foi besta, sabe? Eu tava passando por um momento que eu vendi muitas coleções. Vocês vão ver um pouquinho mais pra frente no vídeo como várias coleções saíram da minha estante nessa época. E o que me desanimou do Aono Exorcist é que como ele era mensal, saía mais ou menos um volume por ano, 2. E a história realmente parecia que ia estender muito. Aí eu dei essa desanimada e acabei vendendo. Hoje eu me arrependo bastante de ter vendido essa coleção. Se eu não me engano, na época eu peguei uns R$300 e ela com certeza faz falta aqui na minha estante, né? Eu já pensei em comprar algumas vezes novamente, mas na época, né, os volumes não tinham muita qualidade. A maioria das coleções que você vê por aí não estão bem cuidadas. Mas aí a Aono Exorcist é o primeiro grande arrependimento aqui dessa lista. Mais uma venda aqui, a coleção mais desprezível da minha estante. Boa Noite Pum Pum, que eu mandei também de brinde a Cidade da Luz. Ambas obras de Inyo Asano. Cara, eu ainda vou fazer um vídeo aí detalhado do porquê eu detestei a série Boa Noite Pum Pum. Eu entendo que talvez um pouco do que tenha me feito detestar foi o hype que eu fui ler a história. Mas assim, era uma coleção detestável, suja. Assim que eu terminei de ler, eu já anunciei porque eu não queria na minha coleção. O que é diferente da Cidade da Luz, né? Essa obra do Asano eu gosto, eu acho um mangá one shot muito bom, mas eu mandei de brinde para vender um pouquinho mais fácil o box do Boa Noite Pum Pum e de fato eu consegui vender em uma semana. Eu peguei aí uns 320 nos dois. Agora, galera, a gente vai entrar aí numa sequenciazinha da série Cavaleiros do Zodíaco. A primeira delas é o episódio G. Eu tinha a coleção completa, menos o volume 19, que é o volume mais raro aí no mercado brasileiro. E essa coleção, assim, eu tinha um hype sobre ela, mas eu já sabia que o traço era estranho, né? Pelo menos não é do meu gosto. Porém, o que me fez dropar de vez não foi só o traço, mas sim a história, que pra mim estava chata, estava arrastada, não tinha nada a ver com Cavaleiros do Zodíaco. Então, depois de ler uns 6 volumes, eu vendi aí a coleção, vendi super barato, acho que eu vendi por uns 150. Outra coleção de Cavaleiros é a Sentia Show, né? Eu tinha 11 volumes da obra e essa de fato é talvez o pior mangá que já passou pela minha coleção. Boa Noite Pum Pum, eu desprezo a história em si, mas eu não acho ele um mangá mal escrito ou mal desenhado. Agora, Sentia Show era muito ruim. Cara, é ruim. Péssimo, eu li 8 volumes, a história literalmente não tinha andado e os 3 últimos volumes foram piores ainda. Então assim, eu mal terminei de ler, eu já anunciei, eu acho que eu até consegui um dinheirinho legal, vendi por uns 160 e nunca mais quis ver nada com essa obra. E agora, muito diferente delas, eu também vendi Lost Canvas Gaiden, a coleção completa. Era uma das coleções mais raras do Brasil na época e foi aquele momento que eu comentei com vocês que eu estava desfazendo da coleção. Era um misto de precisar um pouquinho de dinheiro, mas também eu tinha desapegado da coleção como um todo. Todo colecionador tem um momento que desanima e eu vendi essa coleção bem cara. Eu acho que na época eu consegui quase R$500 nela. Eu me arrependi de ter vendido, né? Porque depois que eu voltei a colecionar, ela fez muita falta na minha estante. Mas a JBC já voltou a republicar a obra, né? Eu tô bem feliz aí vindo o formato novo aí do Lost Canvas, já saiu acho que uns 4 volumes e eu vou colecionar novamente. Próxima obra vendida, galera, também sofreu nesse momento de corte da coleção. Eu vendi o box de Dragon Ball, né, da Panini. Box bem bonitão que vinha os 42 volumes em papel jornal. Na época também, essa mesma que eu comentei com vocês, desfazendo da coleção e no geral eu acho que Dragon Ball decai muito de qualidade na saga do Cell. A do Cell e a do Majin Buu depois é pior ainda. Eu tava mais ou menos no meio da saga do Cell, já meio de saco cheio da obra, e eu tava querendo
vendendo uns jogos lá de Nintendo Switch, aí um amigo meu me ofereceu uma troca, né? Ele me trocou 2 jogos e um valor a mais também. E foi até nessa troca que eu dei o Adin de brinde, né? Então eu troquei a coleção de Dragon Ball. Obviamente vocês conseguem ver aí na minha estante que eu comprei a coleção novamente, consegui comprar ela aí por um valor mais baixo, de tanto que eu me arrependi de ter vendido, né? E agora eu tenho com prazer Dragon Ball na minha estante novamente. Outra coleção bem recente, galera, eu apostei no Hell's Paradise, né? Uma série aí que tava fazendo barulho, eu li a premissa e me chamou muita atenção. Aí eu, como sou, né, fui de cabeça, comprei logo 9 volumes e quando eu peguei e li os 3 primeiros eu não gostei da história. Achei que tinha muito potencial jogado fora, as cenas de ação não eram bem desenhadas, realmente assim não conectei. Meu primo estava fazendo aniversário, ele também é colecionador e eu dei a coleção inteira para ele, não me arrependo. Outra coleção, galera, que foi vendida também nesse momento de diminuir tudo, foi a coleção de Jojo. Eu tinha a primeira parte, né, a Phantom Blood. Eu comprei conforme saiu na banca, não cheguei a ler e tinha na época, tinha esgotado acho que o volume 1, o pessoal tava pagando caro. Eu vi uma oportunidade, se eu não me engano, eu vendi os 2 volumes aí por uns 160, 180, que na época era bastante. Obviamente também foi uma que eu me arrependi, hoje vocês podem ver que eu voltei a colecionar Jojo, já tem a parte 1 e 2, e também já vai sair no canal a resenha da parte 1 que eu já terminei de ler. Aí, galera, agora é uma das histórias mais vergonhosas, né? Quando eu comecei a colecionar mais a sério na adolescência, uma das coleções que eu peguei foi Mag, né? Labirinto da Magia. Veio aí pela JBC, era um anime que a gente já gostava. Eu já tinha alguns problemas com ele, mas eu resolvi apostar. Eu comprei os 22 volumes na época, né? Eu li os 22 volumes e eu tenho problemas na obra que eu não gosto, cara. Eu acabo não gostando de Mag. E eu tenho uma coisa que às vezes eu vejo a coleção na estante, se eu não gosto mais dela, se eu quero vender, me dá uma agonia, eu preciso tirar ela da minha estante. Na época eu não manjava de vender online, então eu fui no Sebo do Messias, lá no centro da cidade de São Paulo, e eu vendi os 22 volumes de Mag, do 1 ao 22, por R$70. O cara lá era implacável na negociação, eu queria sumir com os mangás e eu vendi uma coleção daquelas por 70 mangos. Hoje eu não me arrependo de ter vendido Mag, mas eu me arrependo de ter levado esse olé, né, de se deixar enganar nesse sebo. Se você foi o cara que comprou a minha coleção de Mag, eu espero que você não tenha pagado caro, porque ele me assaltou ali. Galera, mais uma coleção foi a de Boku no Hero, né? Ela começou a sair aqui pela JBC, eu acho que mais ou menos em 2016. E eu gosto muito do começo de Boku no Hero. Eu acho que é um anime que começa excelente. Eu comecei a pegar o mangá, eu tive 11 volumes. Porém, né, com o tempo eu passei a desgostar da história de Boku no Hero. Eu acho que perdeu a mão. E aí, naquele momento, eu falei, não vou colecionar mais o mangá, porque ele vai ter dezenas de volumes. Aí na época eu vendi os 11 volumes por uns R$200, então realmente foi um desinteresse na obra e é uma que eu não me arrependo de ter vendido. Outra galera que compete aí para séries mais chatas que eu já tive na coleção foi o mangá Planets, né? Que ele tinha, se não me engano, 4 volumes, eu lembro que eu tinha ele completinho. É um mangá sobre uns astronautas, foi um dos primeiros mangás mais luxuosos aí do mercado, ele era um pouquinho mais caro e me chamou muita atenção a capa, tudo mais. Eu acho que ele também é do autor do Vinland Saga, se eu não me engano. Mas era muito chato, era muito chato. Eu li um volume e meio, não gostei, aí eu tinha um amigo lá, na época eu era jovem aprendiz, que curtia mangás e ele comprou de mim, eu nem lembro o valor. Se você lembra o valor, Pedro, comenta aí que eu tô ligado que você tá vendo esse vídeo. Aí, galera, uma das coleções aí que eu mais me arrependo, também naquela época de desfazer da coleção, eu vendi Pokémon Red, Blue e Yellow completinhos. E a série Gold também, eu acho que eu tinha mais ou menos metade dela. Eu tava me desfazendo, eu vendi essas 3 coleções basicamente por R$150. E hoje eu me arrependo bastante, Pokémon é uma das minhas séries favoritas, vocês podem ver aqui no canal, sai vídeo direto. Eu coleciono e amo os jogos e eu adoraria ter essa coleção do mangá, pelo menos esse começo. Então assim, eu me arrependo bastante, eu sempre tô de olho pra ver se eu acho num precinho bom pra comprar novamente. Outra que eu vendi, galera, foi a Sakura Card Captors, a versão meio tanco. Eu tinha completa, menos o volume 1, que quem sabe, né, é um dos mais raros do mercado brasileiro. E Sakura Card Captors é uma série que eu sempre gostei do anime, mas o mangá não me agradou. Eu cheguei a ler até uns 5 voluminhos e realmente eu já não tava curtindo muito, não queria mais meio tanco na coleção e eu vendi aí por R$100. Não me arrependo nem um pouco, porque realmente não era uma obra que conectou comigo no mangá.
Uma das mais recentes que eu vendi, galera, eu tinha Samurai X meio tanco completinho e eu comprei mais no impulso, né? Uma pessoa anunciou no Shopee por R$100, eu comprei, a coleção veio não nas melhores condições, porém Samurai X é uma série aí que nunca me chamou tanto a atenção, por isso que eu comprei mais no impulso. Eu tinha um amigo que queria bastante essa coleção e eu repassei para ele pelos mesmos R$100, né? Não ganhei nada em cima, mas tirei a coleção da estante, né? Eu não queria mais meio tanco e vendi para esse meu amigo Cabelo, aquele mesmo que eu citei do Akira. Agora, outra coleção também que eu me arrependo, eu tive todos os volumes de Zelda Perfect Edition, né, da Panini. Era a coleção mais bonita que tinha, na minha opinião, no mercado, né? Eu realmente achava ela sensacional e eu comprei por isso, porque era muito bonito. Por que que eu me arrependo? Porque nesse momento de abrir mão da coleção eu vendi os volumes sem nunca nem ter lido. Eu vendi bem caro, na época eu peguei uns 350 na coleção, mas hoje eu me arrependo porque eu nem sei se os mangás eram bons. Às vezes se eu tivesse lido eu teria amado. Mas mesmo assim não é uma coleção que eu fico de olho pra comprar, né? Então assim, passou já. The Promised Neverland foi um anime que saiu e me marcou bastante. Eu achei muito da hora a primeira temporada. E aí quando eu vi o mangá nas bancas eu resolvi comprar. Comprei os primeiros 5 volumes dele. Porém, era bem naquele momento aí que eu diminuí a coleção, a série estava só no começo, eu não sabia quantos volumes ia ter, e aí eu resolvi me desfazer ainda no começo, né? Na época eu acho que eu vendi por uns 100, 120 reais esses 5 volumes. Não é algo que eu me arrependo, é uma coleção legal, tipo, eu teria na estante, mas também não é algo que eu cobiço nem nada, então foi tranquilo, só vendi mesmo. Tokyo Ghoul, né? Tokyo Ghoul foi um dos maiores sucessos que eu particularmente já vi. Quando ele lançou a comunidade, né, otaku aqui no Brasil, no mundo todo, ficou fissurado em Tokyo Ghoul, só se falava dessa série. E eu comprei os mangás, eles realmente eram muito legais, eram melhores que o anime. Eu cheguei a ter 11 volumes de 14, porém foi uma das primeiras vezes que eu fui atacado aí pelo mercado predatório, né, de mangás, então eu fiquei alguns meses sem comprar e quando eu fui ver o volume 13 e 14 não existiam mais. Quem tinha queria cobrar muito caro, eu não estava disposto a pagar isso e era uma obra que vendia fácil. Então eu aproveitei que eu já nem gostava muito assim da obra, tinha muita gente querendo e eu vendi ela na época aí por uns 220 reais. Não me arrependo, hoje tem fácil para comprar e não é uma série que eu tenho interesse, nem tenho interesse na continuação também, do Tokyo Ghoul Rei. E agora, galera, a gente vai falar do trio final de coleções que eu vendi, que coincidentemente são as 3 que eu mais me arrependo. A começar por Vagabond, do Takehiko Inoue, né, esse autor que eu amo Slam, que amo Real. E na época eu cheguei a ter 12 volumes de Vagabond, eu li todos os volumes e a obra não conectou comigo naquele momento. Primeiro porque eu fui com uma expectativa diferente do que a obra seria e segundo também porque ela não é uma obra de fácil digestão, você tem que ler com uma calma, absorver a mensagem e naquele meu momento particular ela não conectou comigo e por isso eu peguei e troquei essa coleção ali nos 40 volumes de Bleach que eu comentei com vocês mais cedo. Me arrependo muito porque o Takehiko é um autor que eu adoro, pra mim ele é top 3 de todos os tempos. E eu tenho certeza que hoje, o MK de hoje, ia aproveitar muito mais Vagabond. E é uma série bem longa, bem cara de se comprar hoje em dia de uma vez, então assim, me arrependo bastante de ter vendido esses 12 volumes. A penúltima série, galera, eu vendi Vinland Saga, que eu tinha completo assim, eu tinha até o último lançado e eu vendi sem ler. Sim, eu tinha lido 3 volumes da obra, tinha gostado bastante. Quando eu li os 3, eu tinha só 5. Eu fui muito atrás dela, caçando na Liberdade, comprando volume avulsos e eu completei a coleção. Porém, eu completei bem naquele momento que eu falei pra vocês que eu comecei a vender várias, diminuir a coleção no geral. Como eu falei, era um misto de precisar um pouco de dinheiro e desânimo, então eu acabei vendendo Vinland Saga, que era bem visado. Na época eu consegui 300 e poucos reais nele e eu acabei vendendo o que muitos dizem ser um dos melhores seinen de todos os tempos, sem nem ler o mangá. Depois saiu o anime, eu assisti o anime e realmente eu vi assim, caraca, olha o que eu perdi, olha o que eu vendi sem nem mesmo ter experienciado esse mangá. Então assim, me arrependo bastante, não tá na minha lista de ir atrás para comprar, mas eu adoraria ter na estante.
E por fim, né, a obra também que eu vendi por um motivo muito besta, eu vendi Yu Yu Hakusho completo, 19 volumes. E qual foi minha lógica no momento? Tava precisando de um pouquinho de dinheiro, eu tinha acabado de ler, fazia um mês que eu tinha lido os volumes, e eu pensei, a próxima vez que eu for ler vai ser daqui muitos anos, então vamos vender, vamos fazer o dinheiro agora. E eu vendi ela super barato, R$190, né? Cobrei R$10 o volume. Vendi pro meu amigo Cabelo também, ele sempre compra minhas coleções nessas horas. E eu me arrependo bastante porque o Togashi também é um autor que eu amo Hunter x Hunter, eu amo Yu Yu Hakusho. E eu vendi essa coleção tendo ela completinha, né? Eu já olhei algumas vezes para comprar de novo, ela sempre tem um preço bom, vai relançar. Mas assim, é que você ficar com dó de gastar dinheiro para comprar uma coleção que já teve, né? Mas assim, eu me arrependo bastante porque eu vendi por um motivo besta. Então por hoje é só, pessoal. Essas foram as coleções de mangá que eu já tive, que eu vendi ou troquei. Como vocês podem ver, tem muitas que eu me arrependi, mas eu queria passar a mensagem aqui desse vídeo que é normal você vender e trocar coleções. O colecionismo é uma coisa muito legal, faz muito bem, traz amigos, traz diversão, é um hobby que, nossa, é muito bom. Porém, ele é um hobby caro, né? E muitas vezes você precisa de um dinheiro, às vezes você desanima e por isso você recorre a vender algumas coleções. E o ponto é, não tem problema nenhum nisso, cara. Principalmente se você precisa de dinheiro. Você tem que pensar muito mais no que é essencial para você acima de um hobby. E também esse é um dos grandes pontos positivos, né? Esse é um hobby que ele devolve dinheiro. Se você pesquisar, se você for com calma, você muitas vezes vende sua coleção até mais caro do que você pagou. Então, galera, essa era a mensagem, né? Queria contar pra vocês um pouquinho de curiosidades das que eu já vendi, mas também pra vocês saberem que é normal vender. Se você tem algum arrependimento, é normal. E se você realmente quiser recuperar, você sempre pode ir atrás e comprar a coleção novamente. Então, galera, se você gostou desse tema, se você curte esses temas de mangá, colecionismo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu faço muitos vídeos sobre mangás e eu sempre gosto aí desse apoio de vocês, sempre dá um ânimo a mais. Comenta aí também se você já teve alguma coleção que você vendeu e se arrependeu e se tem alguma coleção que está na sua mira para comprar. Por hoje é só, pessoal. Um abraço e até mais.